Muito bem, segurem-se, pessoal, porque estamos indo para a Terceira Guerra Mundial. Assim como eu previ, como foi que eu fiz isso? Ou eu tenho uma bola de cristal e meu nome é Madame Cleo, me ligue agora, ou esta foi a guerra mais obviamente planejada da história das guerras obviamente planejadas. Na verdade, é até insultante pra mim o quão óbvio isso é. Nós vamos chegar ao Oriente Médio. Mas antes, precisamos dar uma olhada mais de perto, na verdade, em Donald J. Harris. Depois de muitos de vocês me enviarem clipes do juiz Joe Brown, isso é tão aleatório. Falando sobre como ele conheceu Donald, e sim, ele afirma que Donald não era negro. Tudo isso acontecendo com Candace. Então eu sou totalmente como uma pessoa louca obcecada por essa investigação, porque há algo bem na nossa frente, isso. Estamos tropeçando e essa mulher agora me assusta. Fico muito assustada com alguém que consegue simplesmente encenar toda uma identidade. E fico muito assustada com o que estou encontrando em todos esses arquivos, pesquisando coisas, essas pequenas mudanças de nome, assumindo identidades diferentes. Parece bastante óbvio para mim que estamos esbarrando em algum tipo de célula comunista organizada. Vocês sabem, ontem eu pedi para que vocês me enviassem qualquer coisa sobre o Alvis Cambridge. Casamento com Cynthia Cambridge, porque eu não consegui encontrar nada sobre isso. E alguém realmente encontrou alguma coisa. Ele mudou a grafia, ou talvez, se formos generosos aqui, o jornalista errou a grafia no anúncio de casamento dele, mas encontraram isso no Kingston Gleaner. Então, eu só queria começar por aí, porque quero trazer essa atualização. Aqui está. O anúncio de casamento de Alvis Cambridge no Kingston Gleaner, datado de 30 de junho de 1953. Diz, o casamento da senhorita Cynthia Lopes, filha do senhor e a senhora Já Lopes de é um pouco isolado aqui, mas o mato de San, paróquia de Carter, ao que parece, e o senhor Rua Alves, Elmo Cambridge, filho do senhor, e a senhora Ruel Cambridge. Em outro lugar, ele continua afirmando que o senhor Beavis Campbell foi o padrinho e o senhor John Strudwick, que eu reconheço porque esse seria o marido de Carter, caso você esteja se perguntando quem é Carter. Essa é a irmã de White Iris, porque ela foi a dama de honra no casamento deles. E ela eventualmente se casa com alguém de sobrenome Strudwick. Então John Strudwick foi de fato o padrinho aqui. Portanto, essa é uma família muito, muito próxima para ele ser o padrinho. E Raymond Stewart foi o anfitrião da cerimônia que foi realizada pelo reverendo J. Leslie McPherson. Agora, o que é ainda mais interessante é que eles também têm exatamente a mesma música de casamento. Assim como Iris Cambridge e Oscar Harris, mais uma vez, essas pessoas parecem muito unidas, quase unidas demais. Mas quero ressaltar que diz que os pais de Alvis Cambridge são o senhor e a senhora U.L. Cambridge. Então isso está incorreto, ou é um desvio intencional, ou melhor, simplesmente não corresponde. Porque se voltarmos e dermos uma olhada em Iris e Oscar Harris, anúncio de casamento, vamos puxar isso para cima. Então este é o anúncio do casamento de Viores Iris, como você quiser chamá-la, de Cambridge com Oscar Harris. Podemos ver que os nomes dos pais são diferentes, apenas ligeiramente diferentes. Nós temos o que era A.L. Cambridge, senhor e a senhora. Consegui encontrá-lo aqui, um buquê do pai dela. Não vejo isso no detalhe que revelou, mas tenho quase certeza de que é A.L. Cambridge. Iniciais diferentes, eu sei que isso seria interessante. V.S. Cambridge, senhor, e a senhora V.S. Cambridge contra o senhor e a senhora U.L. Cambridge. Então isso significa para nós que eles não são parentes que estão mentindo sobre os nomes dos pais. Não consegui encontrar um senhor e a senhora U.L. Cambridge em qualquer lugar em St. Paróquia de Elizabeth, na Jamaica, naquela época. E novamente não conseguimos encontrar a certidão de nascimento de Alvis. Então, isso é apenas mais um grande ponto de interrogação. Mas o que sabemos com certeza é que ele era extremamente próximo de Iris Cambridge. Todos que me enviaram e-mails, e com base na minha própria pesquisa, parece que eles eram irmãos. Agora estamos nos perguntando, talvez fossem primos de primeiro grau. Sabemos com certeza que passaram a maior parte de suas vidas juntos. Existem tantas fotos de Alvis e da Iris branca se abraçando ao longo de toda a vida, de mãos dadas. Tudo isso que foi postado no obituário dele, tantas fotos provando isso. Os três, sua esposa Cynthia Lopes, a Iris branca e ele, eram extremamente próximos. E moravam na região do condado de Broward.
E não só isso, mas também viajaram juntos para a América. Eles desembarcaram juntos em Miami, a bordo de um navio. Agora quero mostrar algo que é realmente fascinante. Então já deduzimos isso. Por algum motivo, eles, e por eles estou obviamente me referindo à família da Kamala, especialmente Donald Harris e a própria Kamala, estão tentando passar isso adiante por meio de um truque. Íris branca como íris negra, certo? Vou explicar isso de novo. Vou ser bem cuidadoso aqui. Íris negra é Iris Finnegan. Ele afirma que Iris Finnegan, a íris negra, é a bisavó de Kamala. Ela afirma que é sua bisavó no livro, e não vemos nenhuma evidência disso, além desta foto que Donald afirma ter tirado de Kamala sentada em seu colo. Senti que Iris era a ajuda. O que sabemos sobre Iris Finnegan é que seu casamento, quero dizer, desculpe, seu nome de solteira é Alan. Então ela nasceu Aura Iris, Alan Finnegan, tudo bem? E então ela se casa com o suposto Patrick Finnegan e assume o sobrenome Finnegan, ok? White Iris, por outro lado, nasceu Iris Cambridge e adota o sobrenome Harris. E ela também tem um nome de batismo chamado Vioris. Então ela se torna Iris Cambridge Harris. Bom, veja isso, ok? Em 1958. Cynthia Cambridge. E seu atual marido, o maçom Alvis Cambridge, chegou em um navio de primeira classe a Miami, vindo da Jamaica. E a bordo daquele navio também estava Iris F. Harris. Agora faça uma pausa. O que há de errado nisso? Puxe-o de volta para cima. O que há de errado nisso? A inicial do meio dela? Por que diabos? Agora faz sentido que Iris, Alves e a esposa de Alves estejam todos juntos no navio, vindos da Jamaica. Eles fazem uma parada. O último porto em que param é Nassau, nas Bahamas, antes de chegarem a Miami. Mas por que a inicial do meio de Iris é F? Ela não nasceu. Ela nunca se casou com uma família Finnegan. Por que ela adotou essa inicial do meio? Isso é enorme. Foi muito estranho ela ter feito isso. Lembre-se, Donald está alegando que Black é Iris bisavó, certo? Em nenhum momento o sobrenome dela teria sido Harris, apenas Finnegan. Ela nasceu Iris Ora Allen, novamente, só reiterando isso. E ela se tornou Finnegan quando se casou com Patrick Finnegan. Então sabemos que não é ela a bordo deste navio com o sobrenome Harris. Sabemos com certeza que essa é a nossa Iris branca, que se casou com Oscar Harris. Mas ela nunca teve a inicial do meio F. Acho que este é o indício mais antigo de que ela estava assumindo a identidade da empregada. Continuo convencida de que a senhorita Iris era de fato a empregada. Eu disse para vocês ontem que estamos tentando localizar essa senhora mais velha que escreveu esse comentário em um vídeo do YouTube. Na verdade, nem era um vídeo nosso no YouTube. Era de outra pessoa que estava cobrindo o meu conteúdo. Ela escreveu o seguinte: se você quiser puxar esse comentário, tenho 76 anos. Anos atrás, li um artigo sobre a família de proprietários de escravos da Kamala. A senhorita Iris, escrava doméstica de Kamala. Com a libertação dos escravos, a senhorita Iris já era idosa e não quis sair. A senhorita Iris também tinha uma filha criada na casa com a família da Kamala. Os pais da Kamala trabalhavam muito fora, então Kamala foi criada pelas mulheres negras que trabalhavam ali. Se me lembro, a mãe dela era professora em grandes universidades e o pai tinha cargo no governo e viajava muito. Não lembro onde estava esse artigo, mas se o encontrar, terá todas as provas de que precisa. Então eu realmente gostaria de conversar com essa mulher. Gostaria de falar com ela e ver se ela consegue lembrar onde isso foi publicado, porque isso se encaixa perfeitamente em tudo o que venho dizendo. E como eu disse, parte disso foi apenas eu explorando minha própria herança. Como te falei, meu avô, obviamente, era de uma dessas famílias. Depois que a escravidão foi abolida, eles optaram por ficar na Carolina do Norte. A família dele decidiu simplesmente ficar e continuar trabalhando como meeiros. E então eles trabalharam na mesma família que os havia escravizado, agora eles trabalhavam para ela. Então isso faz sentido. O que aquela mulher postou faz sentido. Mas um comentário no YouTube não é prova. Acho que ver Iris F. Finnegan é um indício inicial. Agora, há ainda mais provas, é claro, de que no mínimo, o mínimo do mínimo, Kamala Harris não é negra. Não é só a Janet Jackson. Engraçado. Quem a mídia escolhe para criticar e de quem a mídia se afasta? Porque o juiz Joe Brown tem credenciais. Essa é uma pessoa que eles sabem que é inteligente, que já teve um talk show na TV, acho que dá pra dizer, um programa de juiz na TV por muito tempo.
E muitos de vocês me enviaram por e-mail trechos dele no programa, discutindo o fato de que ele conhecia o pai da Kamala e que ele simplesmente sabe que a família não é negra. Ouça esse primeiro trecho antes de irmos para o segundo. Ela era a promotora hindu-indiana favorita de todo mundo e procuradora-geral e senadora, e agora ela se torna negra. Mas, sabe, eu conheci o pai dela, um ótimo cavalheiro, o professor Harris. E o problema dela ser negra é que o professor Harris diz que é caucasiano, mistura de irlandês com hindu. Ele não tem nenhum ancestral negro, mas seus ancestrais irlandeses possuíam muitos escravos na Jamaica e os faziam trabalhar em plantações. Então, se a mãe está na certidão de nascimento como caucasiana, o pai diz que é um hindu caucasiano e não tem ancestrais negros. Como é que ela se tornou negra? Quero dizer, a matemática não está batendo. Como foi que ela se tornou negra? Isso não faz sentido. Ok, só faz sentido se você roubou a identidade da empregada. O que é tão doentio, tão distorcido, tão diabólico, tão ofensivo. Exigimos uma resposta para isso. Como eu disse, se uma única pessoa negra estiver de acordo com isso e votar nela, porque a mídia simplesmente decidiu torná-la negra, para basicamente balançar uma varinha mágica tipo Harry Potter e dizer: ah, ok, só precisamos que você seja negra porque precisamos desses votos negros, certo? E se você está de acordo com isso, deveria realmente reavaliar a sua vida? Você deveria buscar profunda e espiritualmente dentro de si mesmo para determinar o que há de errado com você, para que você permita que esse truque o obrigue a votar nessa mulher, apesar de seu histórico horrível a propósito de prender homens negros. Quem é essa mulher? 2 pais que eram comunistas convictos. Quem é essa mulher? E isso não é tudo o que o juiz Joe Brown tinha a dizer sobre o assunto. De Kamala Harris, ouça com atenção. E a certidão de nascimento que ela tem é interessante porque a confusão vem de um erro. Na certidão de nascimento consta a raça da mãe como caucasiana, a nacionalidade indiana e a religião hindu. Para o pai não consta a nacionalidade. Não lista a religião? Não. Liste qualquer coisa sobre isso, mas onde diz raça, eles colocaram origem nacional Jamaica por engano. Agora, se você já esteve na Jamaica e for até Santa Paróquia de Elizabeth, você vê todas as pessoas importantes, brilhantes e brancas que vivem na Jamaica. Então, tenho um bom amigo aposentado da polícia. Ele tem uma esposa branca, cabelos loiros, olhos azuis, mas ela nasceu na Jamaica. Os pais nasceram na Jamaica. Um é loiro de olhos azuis, o outro é ruivo de olhos cinzentos e por acaso são parentes do rei da Inglaterra porque são aristocratas na Inglaterra, mas nasceram na Jamaica. Isso não é incomum. Você não é negro só porque é da Jamaica e lá tem muita gente branca que nunca saiu de lá e cujos ancestrais possuíam muitos escravos. Os Maroons subiram para as regiões montanhosas e conquistaram sua liberdade lá pelos anos 1840, mas tirando isso, é o que é na Jamaica. Então, só porque você é desse país não significa que você pertence à raça negra. Então, o problema é, por que você não pede para o seu pai te dar uma declaração juramentada de que você tem um ancestral negro? E já que a única possível ligação que você tem é através da sua bisavó, que ele diz que era uma empregada hindu, que por acaso era morena, de onde veio a sua negritude? Viu, você está fingindo de novo. A empregada doméstica hindu é o que eles estão alegando que Iris realmente era, de acordo com as suas declarações. E eu estou te dizendo, o fato de eu ter percebido isso e sentido uma vibe numa foto não venha me dizer, mulheres não têm bons instintos. Eu só pensei, tem algo naquela foto? Simplesmente não parecia afetuoso. Parecia muito aquela situação da empregada que se aproxima das crianças, mas não quer ficar próxima demais. Porque, sabe, nunca se sabe quando a mãe vai ficar chateada por você estar próxima demais das crianças. É esse tipo de situação. Muita coisa é só bom senso, mas parece que isso não é mais tão comum. As pessoas ficam tipo, eu não posso acreditar no que estou vendo. Preciso ler o que a mídia diz. E a CNN diz que ela é americana. E aí as pessoas ficaram confusas. Tipo, elas estavam literalmente fazendo essa pergunta. Ela estava na Jamaica.
Como você pode dizer que ela não é negra? Como você pode até me fazer essa pergunta? Tipo, cadê o seu bom senso? Se eu me mudasse para a Suécia, de repente eu poderia dizer que sou branco. O que há de errado com vocês? Isso é só bom senso? Existem pessoas brancas na Jamaica, existem pessoas brancas em todo lugar, existem pessoas brancas na África. Isso não faz delas negras. Elon Musk não é um homem negro forte. Por mais que eu adorasse que ele pudesse dizer que é um homem negro forte, só para realmente irritar a esquerda, mas essa não é a situação. Não existe nenhuma versão da realidade em que vivamos. E isso é fascinante. Isso é fascinante porque mostra uma enorme falha de caráter que estamos descobrindo. E uma pessoa que rouba uma identidade, como eu disse, uma verdadeira característica comunista, é isso que eles faziam, eram os melhores nisso. Eles sempre assumiam nomes diferentes. Eles assumiam identidades diferentes. Eles se apresentavam de maneiras diferentes. Você precisa lembrar que também houve esse influxo de pessoas vindas da Rússia. Muitos dos males que temos na sociedade hoje são porque recebemos muitos imigrantes. E não havia um processo correto de filtragem para determinar qual dessas pessoas era psicopata, sabe? Entre essas pessoas, quantas delas eram verdadeiros psicopatas que estavam massacrando cristãos, certo? Massacrando cristãos antes e depois da Segunda Guerra Mundial e nos jogando em gulags, em contraste com pessoas que realmente estavam fugindo em busca de liberdade. Não havia método algum, não havia método algum. Era simplesmente uma temporada aberta de pessoas se deslocando pelo mundo. Isso é o que acontece no final da guerra. É por isso que as guerras são perigosas. É por isso que não é possível separar a guerra das diversas crises de refugiados. E o que as crises de refugiados implicam é que pessoas más podem entrar sorrateiramente pelas fronteiras dos países. É por isso que as guerras são problemáticas. E eu não suporto a classe guerreira que está constantemente defendendo mais guerras, mais guerras, mais guerras. Chegaremos lá. Ok. Então, a propósito, tudo o que ele acabou de dizer faz todo o sentido se nossas suspeitas estiverem corretas, certo? Iris Cambridge é irlandesa. Ela é. E Oscar Harris é mestiço irlandês. Isso faria com que Donald Harris fosse majoritariamente branco. Então, se Kamala tem um pai majoritariamente branco e uma mãe supostamente totalmente indiana, quem? Tenho minhas suspeitas, mas ainda estou investindo meu tempo investigando a mãe dela. Eu sei que prometi que seria hoje, mas só quero colocar os pontos nos is e os traços nos ts. Então isso a faria, de fato. Indiano-irlandês, como lembra o juiz Joe Brown. E mais uma vez, isso seria algo muito fácil para Donald J. Harris se manifestou contra. Você tem duas pessoas instruídas. Ele diria, ei, juiz Joe Brown, do que você está falando? Por que você está mentindo? Você realmente acha que um juiz iria ao ar e diria todas essas coisas, arriscando sua reputação profissional, apenas mentindo descaradamente? E com que finalidade, aliás? Por que julgar Joe Brown, certo? Mais uma vez, apenas bom senso. Vamos invocar um pouco de bom senso aqui. Por que o juiz Joe Brown iria querer dizer que sabia disso? Donald J. Harris não era negro. Por que ele viria a público afirmar que Kamala Harris não era negra? De que isso serve para alguma coisa? Ele gostaria que ela fosse negra, certo? Ele adoraria a ideia da primeira mulher negra presidente. Isso é doentio e perturbador. Mas, a propósito, falando apenas dessa genealogia, falando da conclusão muito provável de que ela é majoritariamente irlandesa, de que Donald J. Harris é majoritariamente irlandês. Isso também explicaria por que o já mencionado Christian Harris, que assinou a certidão de óbito de Oscar Harris como seu filho, é ele. Essas pessoas parecem parentes de Kamala. Este seria Donald J., o irmão de Harris, que ele intencionalmente escolheu não mencionar em seu artigo, provavelmente porque, estamos tentando fazer todo mundo pensar que Kamala é negra. Precisamos de ajuda. Não precisamos dos parentes verdadeiros. E este seria um parente real. Esse homem é extremamente claro. Esse homem parece que poderia ser majoritariamente branco, exatamente como toda a documentação que temos indica. Esse homem seria filho de Iris Harris, que roubou aquela inicial do meio por algum motivo e se tornou Iris F. Harris em um manifesto de navio. E falando em Donald Harris, aliás, eu mencionei isso para você ontem. O pouco que conseguimos encontrar sobre ele indica que ele pode ter se envolvido com drama e teatro. Ou conseguimos confirmá-lo como estudante na Titchfield Secondary School. Então isso seria o equivalente ao ensino médio aqui. Este é um artigo que encontramos de junho de 1955. E você pode ver destacado, que Donald Harris está listado entre os meninos com menos de 19 anos. Então, em 1955, ele teria 17 anos. E você pode ver que isso é. Ele está listado em um festival de artes. Um concerto, grande evento.
E então encontramos outro artigo de 1960. E eu acho que esse pode ser o Donald Harris, porque não conseguimos encontrar nenhum outro Donald Harris na Jamaica nessa época, mas ele está novamente em uma peça. Eu não consegui ler muito de perto. Parece que se chama Terminus ali, no lado esquerdo. Ele está interpretando um dos assistentes na peça que tem essa cena que acontece no Portal da Morte. Diz que eles estão realizando os últimos ritos e que a peça foi escrita por um jovem de 20 anos chamado Dennis Scott. Então, o que devemos concluir de tudo isso? O motivo pelo qual estou mencionando o fato de que ele pode estar nas artes é porque isso era um foco para muitos comunistas, como a capacidade de se vender. É algo que já mencionei no programa muitas vezes. Se você começar a olhar para a história de muitos desses líderes mundiais que, para mim, parecem atores de segunda categoria, que se comportam como atores de segunda categoria, nem me faça começar a falar sobre o Zelensky usando constantemente roupas militares, porque ele está tentando nos convencer de que precisa de mais e mais dinheiro. E ele realmente está lá nas trincheiras enquanto ouvimos rumores de que sua esposa está fazendo compras em Paris. Nem me faça começar a falar sobre o fato de que é verdade que Zelensky era ator, um ator bem conhecido. Ele interpretou o papel, certo? O presidente Zelensky interpretou o papel de presidente em um programa de TV antes de realmente se tornar presidente da Ucrânia. Estamos brincando? Estamos brincando? Eu preciso fazer essa pergunta. Sim, ele era das artes. Existem fotos dele vestido de látex e dançando. E é tudo muito. É muita coisa. É tudo muito, meus amigos. É tudo o que vou dizer sobre isso. Você tem Putin Trudeau. Você tem Emmanuel Mason, como ele conheceu seu marido. Ele fazia teatro. Ele estava na aula de teatro de Brigitte Mason. E por isso eu simplesmente não gosto quando começo a ver pessoas que acredito serem comunistas dedicados, que posso rastrear até um histórico no teatro. Novamente, não temos uma confirmação definitiva de que seja ele, mas eu diria que todos os sinais apontam para sim. E continuamos investigando ele e sua relação com Kamala Gopalan, porque eu acredito que muitos desses casamentos nessa época, e novamente, isso é uma teoria ainda não comprovada, eram apenas casamentos arranjados para conseguir documentos. Que eles tinham o objetivo de conseguir documentos? Eles tinham um jeito de conseguir documentos. Às vezes era simplesmente para que uma criança conseguisse documentos, para ter bebês âncora que pudessem obter documentos. Seja qual fosse o sistema, é assim que me parece. Que deveríamos analisar de perto o que estava motivando todos esses casamentos e esses anúncios de casamento. Não consigo encontrar essas certidões de casamento, mas sempre consigo encontrar um anúncio de casamento. Mesmo isso, para mim, parece um tanto suspeito. Então, definitivamente vamos continuar investigando isso. Essas são apenas as atualizações que tenho para você hoje. Vou fazer uma pausa aqui, agradecer a um dos nossos patrocinadores da empresa de bem-estar, porque o mundo está ficando mais imprevisível a cada dia. Insanidade política, rumores de uma guerra civil, um mercado de ações instável e agora a ameaça iminente de uma nova emergência global de saúde. Sim. Você sabia que haverá uma cúpula sobre a gripe aviária esta semana em Washington? Sim. É assustadoramente reminiscente do evento 201, que prenunciou a pandemia da Covid. E veja só, o primeiro tópico da pauta é o planejamento do gerenciamento de fatalidades em massa. Se isso não lhe causa arrepios, realmente não sei o que causará. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa ter medo se estiver preparado. A Wellness Company criou o kit de emergência médica, e toda casa no ZEUA deveria ter um desses kits. Eles vêm com medicamentos que salvam vidas, como ivermectina, amoxicilina e Zepac. Imagine só, nada de buscas por um médico, nada de sala de espera, alguns cliques e esse kit é entregue na porta da casa. Em tempos como estes, tenha seu kit de emergência. Não é apenas um luxo, é uma necessidade. Proteja sua família se preparando agora mesmo. Acesse twc.health/Candace e use o código Candace para economizar $30. Não espere até que seja tarde demais. Haja agora, assuma o controle e garanta que você estará protegido contra o que vier pela frente. Mais uma vez, é TWC Health/Candace e use o código Candace para economizar $30, além de frete grátis agora mesmo. Certo, pessoal? Precisamos falar sobre isso porque, como eu disse, aparentemente eu sou a Miss Cleo. Ligue para o número que está na sua tela agora. Porque eu venho dizendo há 2 anos, que eles estavam planejando a Terceira Guerra Mundial. Eu nunca vi nada tão óbvio assim na vida. Ou estou ficando mais intuitiva, ou eles estão ficando tão descuidados e previsíveis assim. Algo aconteceu quando Trump se tornou presidente.
E eu simplesmente passei a enxergar a mídia por uma nova perspectiva, de verdade. Essa será para sempre sua maior contribuição, que foi justamente o fake news. E você simplesmente não consegue mais deixar de ver isso. Você não consegue mais ignorar a forma como eles manipulam nossas ideias e pensamentos para um objetivo maior. Porque eles querem que acreditemos que fazemos parte disso, como se estivéssemos vivendo todas essas coisas emocionalmente. Mas nada é realidade. Está tudo planejado, certo? E não houve maior indicação de que eles queriam guerra com a Rússia antes do caso da Ucrânia acontecer. 2016 foi Rússia, Rússia, Rússia todo dia. A Rússia está interferindo em nossas eleições. Donald Trump estava em um hotel na Rússia. Temos o dossiê. Christian Steele, Rússia, Rússia, Rússia espionando a campanha de Trump. Rússia, a Rússia está chegando. Pato é o Putin. Ah, por que Tucker está falando com Rússia, 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 Rússia? E então, meu Deus, isso é tão irônico. Como nós somos a Ucrânia e a Rússia estamos em guerra e temos que defender a Ucrânia. Tipo, é assim que é, programação preditiva. Minha crença é, obviamente, que guerras estão sendo planejadas em salas de reuniões com muita antecedência. Trata-se de colocar as massas do lado da guerra em 2024. Eles mudaram um pouco o roteiro porque já estavam em guerra com a Rússia, pois a OTAN quer se expandir para o território russo. Eles fingem que é por outro motivo, como se a Rússia quisesse. Redimir o Império Soviético é uma bobagem tão grande. A Rússia tem um PIB menor que o da Califórnia. Mas não se deixe enganar pelas manchetes. Não, eles é que são o problema. Somos nós que continuamos expandindo. A OTAN continua se expandindo. Mas eles é que são o problema, né? Tudo isso é sobre espalhar a democracia, pessoal. Não questione a narrativa. Mas como eu disse, em 2024, eles mudaram um pouco a narrativa. Só um pouquinho. Era Irã, Irã, Irã. O Irã tentou matar o Trump 2 vezes? Ah, é mesmo? Porque eu estou olhando para essas pessoas que tentaram matar o Trump 2 vezes e nenhuma delas parece ter qualquer relação com o Irã. Não questione a narrativa. Irã, 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 Irã aqui, Irã ali. E é como se todos os sinais sempre estivessem lá. De novo, as guerras são decididas em salas de reunião. Espero que agora você já tenha entendido isso. A melhor forma de se proteger é se manter conectado à realidade. Você e sua família precisam estar conectados à realidade, certo? Nosso governo e nossa mídia não nos dizem a verdade. Nossa mídia não é o quarto poder. Eles são o poder. Eles trabalham junto com o governo. Eles fazem isso desde a Operação Mockingbird, desde que a CIA os colocou na folha de pagamentos. Esses são os fatos. Você pode pesquisar sobre isso. A Operação Mockingbird nunca foi encerrada, certo? O trabalho deles é ecoar. Seja lá qual for o objetivo do Pentágono. E eles ainda usam Hollywood. O Pentágono tem um orçamento para Hollywood. No Pentágono existe um escritório de Hollywood? Vamos lá, a gente precisa acordar para isso. Os sinais estavam tão evidentes que eles até atualizaram o alistamento este ano. Então eu quero levar vocês pela história do alistamento neste país, porque sempre que você ouve eles começarem a falar sobre o alistamento, significa que eles já decidiram que vamos para a guerra. Então o nome oficial é Sistema de Serviço Seletivo, e ele foi criado pela primeira vez para acomodar a Primeira Guerra Mundial em 1917, certo? Então ele foi desativado em 1920 e depois trouxeram de volta em 1940, pouco antes de Pearl Harbor. Ok, bem, a gente não sabia que ia parar a guerra, mas olha só, que conveniente termos acabado de trazer de volta. E aí aconteceu Pearl Harbor. E vejam só, pessoal, estamos indo para a guerra. E então eles encerraram em 1975 numa decisão que, na verdade, era imoral forçar pessoas a irem para a guerra e recrutá-las para o serviço militar. E eles optaram, em vez disso, por um exército totalmente voluntário, mas moral. Assim, você pode escolher servir ao seu país. Mas então, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, o presidente Carter reinstituiu o alistamento, registro obrigatório para os rapazes completarem em até 30 dias após o 18º aniversário, sob pena de 5 anos de prisão e até $250 mil em multas. Agora, para ficar claro, historicamente falando, só houve 14 condenações por recusa ao alistamento, e não houve nenhuma desde 1986. Mas se você pular essa etapa, se não se registrar para o alistamento e fizer 18 anos sendo homem, você será impedido de trabalhar em empregos públicos, será impedido de receber empréstimos estudantis e, em cerca de 40 estados, será impedido de obter uma carteira de motorista. Aliás, a princípio parece ótimo. Eu quero trabalhar em um emprego público e nem acho que os jovens deveriam ir para a universidade, considerando burros eles estão ficando e marxistas estão tornando os estudantes. Mas não poder obter uma carteira de motorista é uma forma de te punir por não se inscrever no alistamento.
Então, o ponto que estou levantando, obviamente, é que quando Washington começa a mexer nas leis do alistamento, isso significa que a diretoria já planejou a nossa guerra. E foi exatamente isso que aconteceu em junho de 2024. Você pode não ter percebido. Você pode ter deixado isso passar nas notícias. Mas a Câmara, de repente, decidiu aprovar um grande orçamento de defesa. Isso incluía uma cláusula que inscreveria automaticamente jovens homens entre 18 e 26 anos para o alistamento militar. Essa era a versão da Câmara do Ato de Autorização de Defesa Nacional, que autorizava, claro, mais 895 bilhões de dólares em gastos militares. Porque quem está contando, e está tudo bem se eles não souberem contar nada. Ou auditar a si mesmos. É só que deveríamos esperar isso agora. E eles conseguiram aprovar isso na Câmara por 217 votos a 199, certo? Então, na minha opinião, não há mais nada de criativo nesse processo. É exatamente a mesma fórmula todas as vezes. Insira ataque terrorista, aquele 11 de setembro, Pearl Harbor, 7 de outubro, faça sua escolha. Então você tem a mídia em sintonia. Fazer condenações generalizadas a qualquer pessoa que pense no passado, no presente ou no futuro após um ataque terrorista. Qualquer pessoa que diga, ei, sabe de uma coisa, eu realmente acho que o 11 de setembro foi ruim, mas talvez não devêssemos concordar com o Patriot Act. Talvez isso não vá nos tornar mais livres. Tipo, talvez não precisemos ser revistados pela TSA. Terrorista. Simpatizante de terroristas. A mídia decidiu que estamos todos a bordo e que iremos para a guerra no Oriente Médio para sempre. E se você discorda disso, o problema é você. Você gosta de terroristas no Oriente Médio? Para ser sincero, isso realmente virou um filme de William Ferrell. Há apenas essa ortodoxia imediata que é estabelecida. E qualquer um que questione isso é efetivamente excomungado e difamado. E aí sempre existe o esforço de propaganda de guerra. Tem o filme anual e está tudo ficando um pouco demais. Então pode me considerar nada surpreso. Que as tensões estão aumentando no Oriente Médio porque isso é intencional. Vamos falar sobre as contribuições de Israel, mas antes, quero lembrar você sobre o financiamento americano. As taxas de juros de hipoteca estão caindo e agora estão na casa dos 4%. Se você esperava descobrir como organizar suas finanças, ligue para meus amigos da American Finnegan. Muitos americanos carregam saldos altos no cartão de crédito que cobram 20% ou mais. É hora de se livrar. Consultores da American Finnegan, que trabalham com salário, ajudam proprietários a acessar o patrimônio da casa para sair de dívidas com juros altos. Eles estão economizando, em média, $800 por mês para seus clientes ao fazerem isso. Com as taxas caindo, a decisão é fácil. Basta uma ligação de 10 minutos, sem custos ou compromisso, para descobrir quanto você pode economizar. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Finnegan hoje mesmo pelo telefone 800-795-210. Novamente, 800-795-210. Ou visite americanfinancing.net/Owens. Isso é um americano Owens. Certo, então agora estamos ouvindo que o Irã lançou um grande ataque de mísseis contra Israel. E se voltando para 7 de outubro, e todo mundo na mídia estava nos dizendo, tipo, você sabe, 7 de outubro aconteceu. E Israel pode se defender. Aqueles de nós que são honestos sabem que Israel não pode se defender. Somos arrastados para as guerras de Israel, e eu sei que não é permitido, não podemos. Mas eles já escreveram todos os artigos difamatórios, todo jornalista que saiu de férias às custas da PAC. Vocês já escreveram seus textos. Então, se estiver tudo bem agora, eu só gostaria de falar com os americanos, aqueles de nós que estão muito atentos ao que está acontecendo, certo? A realidade é que sempre soubemos que eles não iriam se defender, nem financeiramente e nem sozinhos no campo de batalha, porque não tem pessoas suficientes. É para isso que serve a América. Nós somos basicamente o cofrinho do mundo, certo? A Ucrânia não consegue se defender. Obviamente que não. Eles não conseguem defender, a América tem que resolver. E, inevitavelmente, nós sabíamos. Nós sabíamos com certeza. Eu disse que nenhum americano, filha ou filho, deveria morrer para defender uma nação estrangeira. Digo isso desde que comecei na política. Sou consistente nisso. Ok. E então, alguém está chocado que agora concordamos em enviar tropas para o Oriente Médio? Você não deveria estar. Você não deveria estar, porque toda vez que Bibi Netanyahu chega ao Congresso para dizer que quer guerra, nós vamos à guerra. Vamos fazer uma viagem pela memória. Se retirarmos a União Soviética e a OLP, o terrorismo entraria em colapso.
Se você tirar Saddam, o regime de Saddam, garanto que isso terá enormes repercussões positivas na região. Obviamente, gostaríamos de ver uma mudança de regime, pelo menos eu, no Irã, assim como gostaria de ver no Iraque. A questão agora é uma questão prática. Qual o melhor lugar para prosseguir? Não se trata de saber se o regime do Iraque deve ser derrubado, mas sim de quando isso deve acontecer. Não se trata de saber se você realmente gostaria de ver uma mudança de regime político no Irã. A resposta para essa questão é categoricamente sim, sem qualquer dúvida. As duas nações que estão disputando, competindo entre si para ver quem será a primeira a conseguir armas nucleares são o Iraque e o Irã. Mas um terceiro país, aliás, é a Líbia também. A Líbia está tentando muito rapidamente desenvolver capacidade para construir uma bomba atômica. Então agora você tem aqui 3 nações. Todos se unem para deter o avanço de conquista, subjugação e terror do Irã. E nós simplesmente vamos entrar em guerra com todos eles, pessoal. Eu não sei. Somos totalmente levados a acreditar que somos uma nação soberana, mas simplesmente não sob Israel, por qualquer motivo. Estamos ligados a esta nação, então no momento em que ele começou sua retórica falando sobre o Irã, ficou muito óbvio que iríamos apoiar o Irã. Na verdade, não tenho bola de cristal. Eu menti pra você no começo. Meu nome não é senhora, Cleo. Eu simplesmente não consigo enxergar a besteira da mídia e estou exausto com isso. E eu simplesmente não me importo. Não vou fazer isso e fingir que estou surpreso toda vez que algo acontece. Ah, tem sido uma escalada. É uma escalada. Do que você está falando? Está muito claro que a guerra com o Irã e a Rússia está no cardápio. Então eu gostaria de pular as entradas e ir direto para o prato principal. Certo, e agora chegamos ao prato principal. Na segunda-feira, tropas israelenses cruzaram para o Líbano pela primeira vez desde 2006. O exército israelense disse que estava realizando uma operação localizada e direcionada, com tropas em solo, em postos de comando do Hezbollah e locais de armazenamento de armas. Obviamente, Netanyahu está incentivando os israelenses a seguir todas as diretrizes militares. Obviamente, sabemos que isso acontece após Israel ter matado o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Sabíamos que isso seria uma escalada dos acontecimentos. Israel tem bombardeado o Líbano com ataques aéreos nas últimas 2 semanas. Eles mataram até agora, pelo menos de acordo com o Ministério da Saúde do país, 1.000 pessoas. Então sim, tem sido uma escalada entre Israel e o Hezbollah. Da mesma forma, eles têm lançado mísseis contra Israel. Isso foi desencadeado ainda mais pela operação dos pagers, os walkie-talkies explodindo por todo o país que cobrimos neste programa. Nós sabemos disso. Em abril, o Irã lançou uma enxurrada de mais de 300 mísseis e drones contra Israel. E é isso. O que eu posso dizer? Deixa eu só fazer o que tem que ser feito. Israel é nosso amigo e aliado. Vamos enviar nossos filhos e filhas para morrer. Nós não apoiamos. E aí o Sherby fica dizendo a verdade, como em todas as outras vezes em que ele disse: enquanto formos à guerra com essa pessoa, o terrorismo vai acabar. Enquanto formos à guerra com essa pessoa, Síria, Líbano, Iraque, Irã, enquanto formos à guerra com a Líbia, então conseguiremos efetivamente que as coisas nunca fiquem sob controle terrorista. Ok, nunca. E o nosso país não está ficando mais seguro. E é por isso que eu não vou me calar sobre isso, ok? Desculpe, mas eu sou, sem pedir desculpas, americano em primeiro lugar. Certo, é isso. É assim que eu penso. Então, se você quiser me chamar de isolacionista ou de fantoche do Putin, simpatizante de terrorista, ou o que você quiser me chamar. Ok, aquilo que me dá a dignidade de me importar com o meu país em primeiro lugar, com o futuro dos meus filhos, com a pavimentação de nossas estradas, com a redução de nossos impostos, com a segurança de nossas fronteiras. Em vez de nos precipitarmos e protegermos as fronteiras de todas as outras nações estrangeiras sob o sol, seja o que for, você precisa me ligar. Isso me dá permissão para dizer o que todos podem ver, é bastante óbvio agora. Por favor, me chame assim. Então, vamos continuar monitorando a Terceira Guerra Mundial. Vamos ver quantos americanos precisam morrer no Oriente Médio antes de eu ter que tristemente dizer, eu avisei. Nos últimos 2 anos eu venho avisando vocês e aguentando meus mísseis, vindos da grande mídia, porque eles não gostam quando as pessoas os confrontam com suas besteiras. E eu meio que faço isso em tempo integral. Então é isso que temos. Vou ler os comentários de vocês. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente sobre a Pure Talk, uma empresa que realmente se destaca
As grandes operadoras de telefonia querem limitar suas opções quando se trata de plano de dados, basicamente forçando você a comprar um plano ilimitado caro. Na economia de hoje, é o momento perfeito para parar de pagar caro por dados que você nunca usar. Se você quer escolher a quantidade de dados que realmente deseja, precisa mudar para a minha operadora de celular, que é a PureTalk. Por 25 mês, tenha ligações, mensagens ilimitadas, 5 GB de dados e hotspot móvel. Pare de pagar caro e tenha a melhor cobertura 5G do Zinawa com puretalk.com. Mudar é muito fácil. Não há contrato nem taxa de ativação. Você pode até manter seu telefone e seu número. Neste momento, meus espectadores vão economizar mais 50% no primeiro mês. Então acesse puretalk.com Owens. Mais uma vez, é puretalk.com Owens. Agora chegou a minha parte favorita do programa. Vamos ler os seus comentários. Vocês já sabem como isso funciona. Aliás, antes de mudarmos para o Rumble, se você quiser me apoiar em minha independência para que eu possa dizer o que pensamos, vá para o Locals e contribuir mensalmente para o programa. Estamos completamente por conta própria aqui. Não somos monetizados no YouTube e estamos totalmente de acordo com poder falar a verdade, custe o que custar. Então, se você quiser nos apoiar e apoiar nossa independência, por favor, acesse locals.com, nos encontre por lá e contribua com o que puder. Agora vamos para o Rumble. Vejo vocês lá. O link está na descrição. Muito bem, senhoras e senhores, vamos nos preparar para o Rumble. Sofia White escreve: Eu aguardo ansiosamente pelo seu programa todos os dias, Candace. Continue dizendo as verdades que ninguém tem coragem de falar. Fico feliz que Deus tenha te guiado para ter o seu próprio programa. Vou doar toda vez que assistir, orando por sua família e pela sua segurança. Sofia, muito obrigada. De verdade, eu também sou muito grata a Deus. E mesmo quando tudo estava acontecendo este ano, e acho que até compartilhei isso na minha página do Locals, mas eu faço uma coisa que é: quando sinto que algo ruim está acontecendo comigo e não é justo, a primeira coisa que faço quando oro é agradecer a Deus pela coisa ruim. Eu simplesmente digo tipo, obrigado, Deus. Eu não sei exatamente o que você está fazendo agora, porque não consigo ver tudo o que você vê, mas sei que você está fazendo isso. Por um motivo. Porque na minha vida, tudo o que eu achava que era um ponto negativo, agora percebo, olhando para trás, que contribuiu para algum ponto positivo. E havia algo que Deus queria que eu aprendesse com tudo. E então, quando tudo estava desmoronando este ano e pontes estavam sendo queimadas e eu realmente me sentia sem controle, eu também sabia expressar gratidão e reconhecimento. E agora eu obviamente vejo, eu já consigo ver tipo qual era o plano maior dele e que era apenas o momento de eu crescer de maneiras diferentes. Sarah escreve: exponha Netanyahu, Candace. Ele é a maior ameaça para o mundo. Eu não sou fã do Netanyahu. Eu já disse isso claramente. Eu não sei o que pensar de um homem que é amigo do Rabino Shmuley. Eu não sei o que pensar de um homem que foi flagrado em vídeo, falando sobre a América como se fôssemos lixo absoluto, falando sobre como ele nos controla, como está trabalhando para aprovar leis. Como alguém pode se declarar America First, se declarar MAGA, tipo, tornar a América grande de novo, e não denunciar esse tipo de bandidagem vinda de um país estrangeiro. Você consegue imaginar se o Putin dissesse isso? Neste momento, estamos trabalhando para aprovar leis na América. Você consegue imaginar qual seria a resposta da grande mídia? E mesmo assim, silêncio total. Ninguém diz nada porque todo mundo é covarde ou, pior ainda, todo mundo está sendo chantageado. Sarah também pergunta: Netanyahu tem uma seringa em uma vitrine no escritório dele. Suspeito, não acha? Meu produtor está observando aqui que ele tem uma seringa usada para vaciná-lo. Malte em seu escritório. Isso é estranho. Fiquei chateado porque um dos meus produtores verificou se isso era verdade. Eu realmente sou Skyler. Uau, eu não sabia disso. Sim? Parece muito estranho para mim. Jogue-o. Certo. Você acha que Trump realmente concorda com os neoconservadores? Você acha que ele está apenas fingindo concordar com eles para receber os 100 milhões de Maria Adelson? Olha, eu vi uma coisa muito engraçada que me fez rir no Twitter. Quando eu vi que o Trump tweetou algo sobre o Irã ser uma ameaça e um usuário aleatório respondeu: Ei, cara, se a gente fizer uma vaquinha e te der 100 milhões, você pode, por favor, não entrar em guerra com o Irã? E é por isso que eu amo a internet. Porque todo mundo simplesmente sabe o que está acontecendo agora. Todos nós meio que temos que fingir que não sabemos ou algo assim. E é tipo, temos candidatos que sobem no palco quando estão concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E eles ficam tipo, não, eu amo mais Israel. Não, eu amo mais Israel. Não, eu amo Israel. Não, não, não. Quando eu assumir o cargo, vou fazer mais por Israel. Não, se ela assumir o cargo, ela vai fazer menos do que eu faria por Israel. Isso é constrangedor.
É vergonhoso, eu te prometo. Em nenhum outro lugar do mundo livre estão tendo essas discussões. Eu garanto a você, quando as pessoas sabem que Netanyahu está concorrendo a um cargo, ele não está lá dizendo, não, eu vou fazer mais pelos Estados Unidos. Não, eu vou fazer mais pelos Estados Unidos porque, isso é constrangedor. Ele também não deveria fazer isso. Ninguém. Zelensky não ficou dizendo, eu vou fazer mais por mim. Não, você faz mais pelos Estados Unidos. Não, eu não, você faz mais pelos Estados Unidos. Esse somos nós. Esse é o nosso debate presidencial, em resumo. E é constrangedor e precisa acabar. Na verdade, eu fui ao primeiro debate e, 2 pessoas no palco quando havia, 10 candidatos republicanos estavam usando pins de Israel. Eles nem têm a audácia de simplesmente usar um pin americano. Eles querem sinalizar imediatamente onde estão suas alianças. E isso é simplesmente muito constrangedor. É tão constrangedor e desanimador ser americano e ver esse tipo de atitude, ver esse tipo de demonstração no palco, pessoas disputando nossos votos. Deixa eu não desabafar sobre isso. William Hart escreve: eu adoraria ver você ser reconhecido pela grande mídia de qualquer lado por desmascarar as mentiras sobre o nascimento da Kamala. Isso não vai acontecer. A mídia me odeia agora porque eu me posiciono contra os 2 maiores lobbies, que são a Big Pharma, o Complexo Industrial Militar e a APAC. Então, eu sou persona não grata no momento, mas estou de boa. Estou tranquilo. Enquanto me deixarem em paz, estou bem. Se a gente puder simplesmente concordar em discordar e entender que eu nunca vou me curvar a nações estrangeiras. Se você entende isso, que eu simplesmente não sou alguém que pode ser domado. E você só me deixa seguir meu caminho sozinho. Estamos bem, estamos totalmente bem, certo? Essa pessoa. Kate Maria escreve: obrigada, Canis. Você está dizendo o que eu penso e sinto. Chega de financiar e apoiar guerras. Ponto final. É isso, é só isso. É um conceito tão simples. E não importa como eles tentem mistificar isso, certo? Não importa como tentem fazer parecer que somos egoístas. Que estamos errados, que somos racistas, que somos xenofóbicos, que odiamos ucranianos, que odiamos judeus. Você simplesmente não vai complicar essa questão. É América em primeiro lugar, ou adeus, ou adeus. Literalmente, eu só não me importo mais. Por fim, Ben Senator escreve: continue arrasando. Espero que você continue explorando o buraco do coelho da maçonaria e como ela ainda é muito relevante hoje em dia. Eric Adams acabou de ser iniciado como mestre maçom no ano passado. Bem, claramente ele não estava alto o suficiente na ordem porque eles não teriam tocado nele. Eric Adams, na verdade, está se metendo em muitos problemas agora. Então, definitivamente, ele não é um maçom do terceiro grau. Porque ele ainda não é considerado intocável. Ele é indescritivelmente corrupto. Mas é chocante ver que eles estão percebendo que a corrupção dele está ficando muito descuidada e vão tirá-lo do cargo. Fico curioso para saber com quem eles planejam substituí-lo. Provavelmente é alguém um pouco mais alto na hierarquia. Enfim, pessoal, meu produtor observou que é verdade que o prefeito Eric Adams e o comissário de polícia da cidade, Edward Caban, foram iniciados como mestres maçons em uma cerimônia secreta na Gracie Mansion. Maravilha, estou me sentindo ótimo. Pessoal, estamos indo simplesmente fantásticos. A gente se vê amanhã.